Olá, irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 22 do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós estamos aqui concluindo a sétima etapa paralela progressiva, ou seja, que fala da derrota dos últimos inimigos, a morte dos ímpios, o julgamento final e novos céus e nova terra. Então, nós vamos agora, nesse capítulo 22, concluir a história, de toda a humanidade. Nós sabemos que Apocalipse é o livro onde Jesus pede para João contar toda a história da humanidade, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Como tudo começou e como tudo vai terminar. E esse texto começa dizendo: então me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nós vimos que lá no começo de Gênesis, lá no início da Bíblia, existiam 4 rios ali. Agora tem um rio também aqui, mas esse rio aqui é de água viva. E esse rio aqui, ele com certeza, lá aqueles rios, tinha lá vizinhos, um jardim, o Jardim do Éden. E esse rio aqui também, ele deve agora inaugurar um novo jardim, só que é um rio de água viva. É um vivo que fala de eternidade. Ele diz assim: no meio da praça, no meio da sua praça, e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida. Então vemos aqui que agora nós vamos ter um novo jardim. Lá no Éden você tem o paraíso perdido. Agora nós temos um paraíso sendo restaurado com esse rio que ele chama Rio da Água da Vida. E ele agora diz que está a árvore da vida. Lá no primeiro jardim no Éden tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Se os nossos primeiros pais tivessem comido do fruto da árvore da vida, o pecado não teria entrado no mundo. Mas ali, Satanás, ele enganou os nossos primeiros pais, e ali ele pôs ali uma dúvida, depois um desejo, e eles comeram da árvore do conhecimento. E ali eles ficaram sabedores do bem e do mal. E ali houve a morte física e espiritual. E, consequentemente, para aqueles que não tiveram a ressurreição espiritual, a morte é eterna. Mas agora, nesse novo jardim, não tem mais a árvore do conhecimento, somente a árvore da vida. Então não há mais nenhuma possibilidade da queda, mais jamais. Porque agora nós vamos ter simplesmente, o homem agora é reintegrado. E esse jardim é restaurado somente com a árvore da vida, que produz 12 frutos, e dando o seu fruto de mês em mês. Ou seja, mostrando aqui essa questão dessa necessidade de reprodução, e que as folhas da árvore são por causa da cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Não há nenhuma chance de maldição mais. Por quê? Porque ali estarão somente aqueles que foram regenerados, transformados pelo poder do Espírito Santo. Ali estarão somente aqueles num corpo glorificado, naqueles que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então nós vamos entender a grandiosidade de Deus e a soberania de Deus vai ser contemplada. Nós vamos agora contemplar a sua face, como diz no versículo 4. Contemplarão a sua face
e na sua fronte está o nome dele. Ou seja, nós vamos ver a soberania de Deus. Deus não tem princípio nem fim. Os atributos de Deus, ele é eterno, ele é imutável. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós vamos passar toda a eternidade para conhecer Deus. Nós vamos passar toda a eternidade para conhecer a grandeza de Deus. O universo que ele criou tão grande, que nós não entendíamos porque ele criou esse universo tão grande, nos colocou num lugar tão pequeno que é a Terra comparado com o universo. Eu creio que nós vamos passar a eternidade toda andando no mundo, nesse grande universo, conhecendo tudo. As galáxias, bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas que tem no universo. Esse é o Deus que preparou tudo isso para nós, eu creio. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor, Deus, brilha sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós vimos isso já, que o próprio Deus, o seu brilho iluminará, né? E lá nós vamos ter uma alegria permanente ao lado do nosso Deus. Mas o fato é que nós temos que ter a certeza, nós temos do cumprimento da profecia deste livro. No versículo 10, no versículo 6, ele diz, no versículo 6 ele diz, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Nós temos que ter essa tranquilidade que tudo aquilo que foi inspirado por Deus, essa palavra é inerrante. Nada passará que não se cumpra. Porque quando Deus inspirou, é a palavra de Deus que foi escrita, né? Deus inspirou homens para escrever a sua palavra. Então, essa palavra é verdadeira e fiel. E tudo que está aqui será cumprido e deve acontecer em breve. Eis que vemos sem demora. Bem-aventurado, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O importante aqui é você guardar, é você praticar essas palavras. Muitos escutam a palavra, mas não dão seguimento, não dão crédito à palavra de Deus. Mas aqueles que essa palavra tem sentido, que a mente foi iluminada, esses estarão com ele por toda a eternidade. E agora esse livro vai falar das demonstrações e as promessas finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando a ouvi e vi, prostrei-me diante aos pés do anjo que mostrou essas coisas para adorá-lo. E aqui João faz uma coisa que nós não entendemos. Depois de tudo que João conhece, que João conheceu a palavra, depois que João viu que anjos são mensageiros de Deus, que nós devemos prostrar somente diante de Deus e não diante de mais nada, João se prostra diante de um anjo. Eu acho que diante da grandiosidade de tudo que foi mostrado através desse anjo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, eu sou servo também. O próprio anjo está dizendo, eu sou servo. Porque o anjo é o que? Ele é mensageiro de Deus. Ele é mensageiro de Deus. Ou seja, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ou seja, nós devemos adorar somente a Deus. A mais ninguém. Só Deus é digno de nosso louvor e adoração. Ele é o Criador do universo. Ele está acima de tudo e de todos. Deus é maior do que tudo que Ele criou.
E ele vai dizer agora: disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não celes por quê? Porque este livro, ele é para hoje, para amanhã e para sempre. Para todos os momentos. E ele vai dizer a partir do versículo 11: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo a santificar-se. E aqui nós vamos ver que há o vaso de ira e vaso de misericórdia. Vaso de ira para aqueles que continuam fazendo o imundo, praticando injustiça. Mas há o vaso de misericórdia para aquele que pratica a justiça e continua a santificar-se. Aquele que leva uma vida com fé e obediência à palavra de Deus. Esses é que vão herdar o reino de Deus. Ele vai dizer: e eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu vejo aqui hoje, muitos acham que não tem recompensa mais ir à igreja, ou seja, ter uma comunhão com os irmãos. Muitos são desigrejados. Mas eu vejo que é na igreja, um local onde você prega a palavra verdadeira, tem uma vantagem. Porque você vai falar de salvação. Você vai falar, né, sobre salvação de forma clara. Mas aqueles que vão ouvir a palavra de Deus e que vão ainda querer andar fora dos caminhos do Senhor, é um problema, porque eles vão conhecer a palavra e vão morrer sem Cristo e sabem para onde é que vão de forma clara. Que aquele que ouviu a palavra de Deus e não aceitou e morreu sem Cristo, ele tem consciência para onde é que ele vai. Ele vai para um lugar de sofrimento eterno. Ele continua dizendo aqui no versículo 3: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele repete. Ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que lavam, ou seja, o nosso pecado foi lavado pelo sangue de Jesus. Jesus levou, quando veio, ele morreu na cruz, ele com seu sangue, ele nos redimiu do nosso pecado. Ele levou cativo o cativeiro. Ele sofreu em nosso lugar, em morte substitutiva. Ele se tornou maldito naquela cruz em nosso favor. Ele nos religou com Deus. Ele veio porque, se Jesus não vem, não morre em nosso lugar, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Então é isso que ele quer dizer. É que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É quando nós nos apropriamos do sangue de Jesus. Nós nos lavamos, os nossos pecados são perdoados, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Agora ele vai dizer quem fica de fora. Ele vai aqui mais uma vez repetir: os cães, os covardes, aqueles que não tiveram a coragem de professar a fé em Jesus Cristo, os feiticeiros, aqueles que praticaram as magias, os impuros, os assassinos, os idólatras, a idolatria, adoraram deuses pagãos, e todo aquele que ama a prática da mentira, que vive falando as inverdades, inventando mentiras. Ele vai dizer: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Coisa maravilhosa. Saber que nós temos esse privilégio de quando conhecemos a Jesus, ele tem um poder transformador. A nossa vida é transformada quando temos um encontro com Deus. Ninguém pode dizer que teve um encontro verdadeiro com Deus e não teve mudança de vida, que não teve novidade de vida. O exemplo maior que nós vimos foi Paulo, o homem que ia perseguindo o povo de Deus, um homem que era um fanático. Quando ele tem um encontro com Deus,
a sua vida mudou. Ele passou a ser o maior missionário da história, o maior pregador da história, o maior plantador de igreja. Isso é uma coisa maravilhosa. Ele agora vai dizer na partir do versículo 17. O Espírito Santo e a noiva, a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui nós vamos ver o apelo sendo dado a todos aqueles que venham, busque a Deus, porque o caminho, tudo isso aqui que nós estamos vendo, essa alegria, esse novo céu, nova terra, essas maravilhas que nós vamos desfrutar, são para aqueles que vêm até Cristo, aqueles que vão ter esse encontro com Jesus. E aqui nós temos o desejo pela volta de Jesus. Ele vai dizer, concluindo esse livro: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Ou seja, esse livro está cerrado, está fechado. Não se pode acrescentar nada, nem tirar nada. Quando eu vejo pessoas dizendo que a Bíblia é um apêndice, segue outros livros que são mais importantes do que a Bíblia, isso é de dar dó. Por quê? Porque a Bíblia é inerrante. Ela é a palavra verdadeira. Somente a Bíblia é a nossa... nós devemos nossa prática de vida ser em consonância com essa palavra. Ele vai dizer também no 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessas profecias, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Ou seja, se você também tirar, Deus também tirará da árvore da vida, que é a salvação. E quando eu vejo Bíblias sendo adulteradas, livros sendo utilizados para a pregação da palavra, totalmente em dissonância à palavra de Deus. Por isso que nós que conhecemos a palavra de Deus de forma verdadeira, temos que lutar por isso, pregar a verdade, para que muitos venham ter esse pleno conhecimento da verdade. Ele continua dizendo aqui ainda, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E ele vai dizendo aqui no versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente vem sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Daí a importância de todos nós, como foi quando na Reforma Protestante foi criado o sacerdócio universal de todos os crentes, nós precisamos pregar a palavra de Deus, de forma que muitos venham conhecer essa palavra. O mundo tem hoje mais de 8 bilhões de pessoas, 5 bilhões e 500 milhões não professam a fé em Jesus Cristo. E sem professar a fé em Jesus Cristo, não há salvação, não há vida eterna. Daí nós precisamos percorrer o mundo com a palavra de Deus, para que muitos venham ouvir e muitos venham aqui na palavra de Deus. Ele conclui este livro falando da bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Que Deus nos abençoe sempre.